Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos começar então o nosso sétimo videoaula de teorias de jornalismo. Essa semana, excepcionalmente, estou postando mais cedo, né, na segunda-feira. Sempre é nas quartas, né? Então vai manter sempre as quartas. Só nessa semana aí, em razão de vários trabalhos para ler, vocês estão enviando nas outras disciplinas também. Então eu estou antecipando já, deixando o material à disposição para vocês, mas a gente mantém como a data, né, sendo quarta-feira, que é a data da disciplina. Bom, então vocês, quem assistir antes, né, tem até o dia 22 de setembro para me enviar, até a quarta-feira então, para enviar os textos da avaliação 1, né, eu já recebi de alguns de vocês. E na outra semana vocês têm que enviar então aquela entrega parcial, então do ensaio, né, que são 12 grupos que estão colocados lá no e-aula. Então quem ainda não conversou com o seu grupo, né, olha lá e entre em contato uns com os outros, então, para definir essa primeira entrega. Eu vou dar uma explicadinha depois um pouco sobre essa primeira entrega de novo. E aí depois a gente dá sequência, né? Então, com os conteúdos da disciplina, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos principais, que é a teoria organizacional e a teoria da ação política, né? Mas tem razão do tempo, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou colocar um texto, um artigo, então, para falar mais da questão da ação política, depois eu falo mais sobre ele. Então, vou postar também o slide. Então começa justamente com a primeira versão, quer dizer, o que vocês devem colocar nessa primeira versão. Né? Então, vocês podem colocar um resumo, né, de 5 a 10 linhas, sintetizando naquele formato de artigo mesmo, né, como está no template também da Intercom. Então, o título ali, né, como está explicado lá, o resumo, sintetizando, enfim, o objeto, dizendo ali em poucas palavras, né, o que vocês pretendem. Nesse caso é um resumo provisório, né, porque depois que vocês tiverem terminado provavelmente vocês vão mudar. O tema, né, então pode colocar lá como itens mesmo, ou tema, né, o tema do que se trata, né, o artigo numa frase, né. A justificativa que daí vocês podem expandir mais, né, para até já para aproveitar depois para a versão final, né, o que levou então vocês a pesquisarem, né, sobre esse tema, né. Então vocês vão justificar, dizer por que esse tema é importante, qual é a relevância, né, de se pesquisar esse tema. Pode falar também sobre a teoria que vocês escolheram, por que vocês escolheram, etc. Ou as teorias. Objetivos, né, a ideia é dar um geral, né, dando um panorama do que se pretende realizar, né, então entender como funciona tal coisa, né, tal e tal situação no veículo tal, né, e assim por diante. Vocês podem olhar, e olhando aí os artigos, eu também estou sempre postando aí os artigos para vocês, e vocês podem ir olhando, né, 3 ou 4 específicos, né, então vocês vão desdobrar esse principal em mais 3 ou 4 mais específicos, né. A metodologia, como será feita a pesquisa, então não tem muito assim, não é um TCC, né? Então vocês podem dizer pesquisa bibliográfica, se pretendem fazer alguma outra mais específica, vocês podem colocar com as palavras de vocês, que nesse momento eu não vou, digamos, passar uma bibliografia sobre metodologia, etc, que vocês vão fazer isso mais pra frente. A metodologia é, como vocês vão ver, como vocês vão fazer, né? Você tem o problema de pesquisa. Deixa eu acrescentar aqui, eu vi que estava faltando alguma coisa. Problema de pesquisa, que é a pergunta para ser respondida com a pesquisa. E aí, como que vocês vão responder então, né? Pesquisa bibliográfica básica, né? Que vocês vão pesquisar os livros de referência. E aí pode ter estudo de caso, etc. Mas eu não vou exigir aqui que vocês utilizem autores que expliquem o que é estudo de caso, etc. Né? Vocês podem análise de um objeto, podem descrever, a gente vai analisar as reportagens do veículo tal, né? Claro, se fosse um TCC, aí eu ia dar orientação para vocês irem buscar mais de maneira mais aprofundada.
Mas quem quiser botar, melhor, né? Quem for fazer já pensando depois em, de repente, enviar para o Intercom ou submeter para uma revista, pode ir um pouco além, né? Hipóteses, se houver, né? Não é obrigatório colocar hipóteses, mas é um item que pode constar lá. Se vocês tiverem alguma hipótese, que vocês vão checar, né, se aquela hipótese é verdadeira ou não. E o referencial teórico, né? Que aí vocês podem já adiantar alguma coisa relacionada à teoria, né? Podem adiantar a parte teórica. Vou colocar aqui que eu não tinha especificado. Então, essas são, né, os itens que vocês podem ir preenchendo. Como eu falei, tem essa flexibilidade do ensaio, então é mais ou menos esse o roteirinho assim para vocês fazerem. Eu coloquei aqui um exemplo, né, como a pesquisa no doutor, claro, é só um exemplo aleatório, não é para, né, vocês pegarem esse tema, por exemplo, como eu pesquisei jornalismo gonzo, eu coloquei ele, por exemplo, o jornalismo gonzo sob a perspectiva do newsmaking, né? Então a justificativa, o presente estudo se justifica inicialmente pela importância que o jornalismo gonzo teve na história do jornalismo. Além disso, essa é uma temática ainda pouco explorada no campo de teorias de jornalismo e assim por diante, né? Então vai ser um texto maior, né? Só uma ideia de que vocês podem partir, né? De um ponto que vocês podem partir. Um objetivo geral, verificar o fazer jornalístico nas reportagens gonzo de Hunter Thompson. Então eu já estou delimitando aqui que dos textos do Hunter Thompson só seriam as reportagens, né? Não seriam os textos das colunas de opinião dele, etc. E os específicos, né? Recuperar a história do jornalismo gonzo é um dos objetivos específicos. Refletir sobre a teoria do newsmaking é outro. E analisar como Hunter Thompson criou as reportagens que ficaram conhecidas como gonzo. Então é um exemplo, né? Um exemplo, claro, é para um tema bem maior, né, do que um artigo, mas só para vocês terem, vocês podem pegar, né? Tem projetos, modelos de projetos que vocês podem pesquisar. Metodologia, pesquisa bibliográfica e documental, né? Que se caracteriza por ser exploratória e qualitativa. Vocês podem buscar autores, artigos que falem sobre esses tipos de pesquisa, né? Referencial teórico, né? Então a matéria que deu origem ao jornalismo gonzo foi publicada pela revista Scanlon's Monthly, número 4 do mês de junho de 1970. Nela, o jornalista Hunter Thompson fez uma ideia, daí já começa então ali a parte do referencial teórico, que é da onde eu vou tirar as informações e tal, e as teorias que eu vou usar. Então, mas é só uma sugestão, né? Para servir de modelo, como eu falei, vocês podem ir olhando os artigos de anais de eventos, de revistas, etc., para se inspirarem mais, né? Então a gente chega na teoria organizacional, né? Encerrada essa parte, né, do artigo, que vocês entregam a primeira versão, então até o dia 29 de setembro, então até o fim do mês, né? Tem a partir de hoje, digamos, 9 dias, né? Mas a partir de quarta, uma semana, para quem for ver o vídeo na quarta ou posteriormente. Então, esse é o prazo. E então a gente chega na teoria organizacional, que parte então de uma perspectiva da comunicação e do jornalismo, né? Que ela inicialmente é pensada pelo sociólogo americano Warren Breed, né? Então ele traz essa teoria da administração, principalmente, né? E como eu falei, assim, como outras, ela foi importada, digamos assim, da administração e da psicologia, né? Muitas das teorias, como a gente está vendo, que são pensadas no jornalismo, elas às vezes vêm de outras áreas e são adaptadas, digamos assim, são pensadas a partir do jornalismo, né? Então ela prevê isso, que o jornalista, né, também está inserido na organização na qual ele trabalha. Então, essa pesquisa inicial prevê ali a cultura, né, da empresa, né? A teoria organizacional vai prever questões como missão da empresa, hierarquia da empresa, e o jornalista ele é um funcionário, né? Ele faz parte, né, dessa empresa. Pode ser uma empresa de comunicação, pode ser um jornal, pode ser uma rádio, mas é uma empresa.
Então ele não está ali, digamos, totalmente autônomo e independente para fazer e escrever sobre o que ele quiser, né? Então, essa teoria vai se preocupar com isso. Então, quais são essas influências da organização no trabalho do jornalista? Né? A isso vão surgindo pontos específicos que podem ser pensados, como os constrangimentos organizacionais, que é essa autocensura às vezes, né, que o jornalista faz, ou uma situação que ele evita para não sofrer, né, um constrangimento organizacional. Tem aquela situação mais clássica que a gente falou, de veículos que pertencem, às vezes, a um político, a um vereador, a um deputado, etc., ou prefeito, enfim. Então o jornalista que trabalha lá, ele já evita, digamos assim, às vezes abordar temas ou dar um enfoque X, Y ou Z, já prevendo que se ele fizer isso ele pode até perder o emprego, né, dependendo do caso. Então ele de certa forma, nessa perspectiva, coloca o jornalista numa situação de às vezes se conformar com essas normas editoriais e política editorial da organização, né? Porque é algo que vocês, quem já faz estágio, né, quem já trabalha na área, já percebeu, né? Vocês chegam numa empresa, num veículo, a não ser que vocês sejam os criadores da empresa, o que também é possível, né? Muitos dos formandos acabam às vezes indo para o próprio negócio, mas aí já vai lá até para disciplina de empreendedorismo. E claro, tem aquela situação às vezes que vocês vão trabalhar para uma empresa em que o próprio dono é jornalista, etc, etc, mas tem aquela situação que não é, que vocês chegam lá, às vezes é uma empresa maior, que está lá há anos, já tem uma equipe trabalhando, que trabalha de uma determinada maneira, e na verdade vocês vão chegar lá e vocês que vão ter que aprender, né, sobre essa cultura dessa organização. Então não vai ser o contrário, eu digo por experiência própria que acontece de haver uma espécie de frustração às vezes de pensar, nossa, vou trabalhar no veículo tal, vou poder fazer isso e aquilo, e chega lá e nada disso, né? Chega lá e é quase que uma peça que é engrenada para substituir outra que saiu, né? Para manter o veículo andando, né? Então, a teoria organizacional vai também se preocupar com essas rotinas de produção, mas pensando nessa influência, então, da organização, da empresa sobre a atuação do jornalista. O Brad, então, vai colocar: quando o jornalista inexperiente começa o seu trabalho, não lhe é dita qual é a política editorial, né? Muitas vezes, claro. Nem nunca será. Isso pode parecer estranho, mas as entrevistas, uma após outras, vieram no confirmar. Quer dizer, ele constatou isso a partir de pesquisa, né? E, de fato, na maioria dos casos, claro, geralmente o sujeito já conhece a empresa, ele vai trabalhar, ele já conhece, às vezes conhece outras pessoas que trabalham lá, então é aquela coisa, não tem nada explícito às vezes, não tem nada na parede da redação, aqui é proibido, vamos supor um jornal de um prefeito de uma cidade fictícia, aqui é proibido falar pautas que possam comprometer a imagem da prefeitura, do prefeito, dos políticos do partido A, B ou C, etc. Não tem, mas o jornalista ele sabe, por dedução, né? Então ele se adapta, né? Mesmo que ninguém nunca chegue e fale isso para ele explicitamente, né? Então é algo que está implícito, né? Então a teoria organizacional ela vai se preocupar com esses constrangimentos organizacionais, vamos dizer assim. Até colocado aprende por osmose, né? Então, né, tu aprende sentindo mesmo e sabendo e conhecendo o contexto, e às vezes acontece principalmente às vezes o jornalista vai trabalhar de uma cidade para outra e tal, claro que ele pode se informar, mas daqui a pouco o dono não é político, não tem uma grande empresa, mas daqui a pouco ele é da família que é da família do deputado tal, né? Então tudo isso é falado na redação, né? Mas nada explicitamente, né? Então é quase como uma subcultura, né? O autor vai colocar. E isso, claro, vale para todo tipo de empresa, né? Não só de jornalismo, uma loja, um mercado, né? Quem trabalhou em outras áreas sabe, trabalhei naquele lugar em que as coisas funcionavam assim, agora trabalho no outro em que é assado, não era melhor uns aspectos, no outro era melhor outros. Então eu, por exemplo, uma vez saí de um jornal que tinha aquela cultura antiga, tradicional e que está batida e, enfim, a justiça meio que, de
de certa forma, vai podando essas possibilidades, que era aquela coisa de chegar cedo e não ter hora para sair todo dia, e não ter compensação de horário, enfim. Aquela coisa que os jornalistas mais antigos sempre vão contar, né? E, e aí eu trabalhei um tempo nessa empresa e, né, depois de um tempo eu fui trabalhar numa outra que aconteceu o contrário, né? Mas muito por essa questão de aprender por questões de direitos trabalhistas, por ter sido autuado anteriormente, que aí não deixava fazer hora extra, né? Então, se chegava, por exemplo, 6 horas, o editor, que era também, de certa forma, da direção do jornal, ele mesmo dizia, ó, tá na hora de tu ir. Então, coisas completamente diferentes. Tu sai de um mundo e vai para um outro mundo, né, praticamente. Então, e nos grandes veículos, geralmente por exemplo, quando eu estagiei no Esporte da Gaúcha, quando tem essa escala, digamos assim, 24 horas, né, chega o horário que o fulano chega, o outro vai embora, né? Então, nas grandes empresas acontece muito de ter esse controle sem comprometer nada, porque o sujeito vai embora e chega outro para dar continuidade, né? Então, mas isso aí é tudo coisas organizacionais que o jornalista vai percebendo, né? Então ele aprende a antever aquilo que se espera dele, a fim de obter recompensas e evitar penalidades, né? Então isso vale para a administração de maneira geral, mas também vale para o jornalismo, né? Porque, né, falando aqui, claro, jornalismo empresa, né? Não de uma assessoria de um órgão público ou de uma ONG, enfim, né? A gente está falando aqui, pode ser até a assessoria de uma empresa, né? Ou os veículos de comunicação, né? Os veículos que trabalham com jornalismo, os veículos jornalísticos. 6 fatores que promovem o conformismo do jornalismo, do jornalista, então, né? A autoridade institucional e as sanções. Algumas sanções, alterações no texto ou cortes, o que pode ser algo, claro, nesse foco, mas pode ser algo de correção, né? Então eu sempre digo que para não, em produção da notícia, nessas disciplinas práticas que vocês fazem os textos, eu sempre digo para não levar para o lado pessoal quando a gente mexe no texto ou corrige, porque isso acontece no mercado, mas em relação à linguagem, a questões técnicas, né? Aqui está falando em relação a interesses, né, organizacionais, são coisas diferentes. Há espaço de distribuição do texto, a assinatura ou não do texto, né, os sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores, né, a aspiração de mobilidade, promoções, né, a ausência de grupos de lealdade em conflito, né, sindicatos não interferem muito em assuntos internos, por exemplo. O prazer da atividade, né, tem muito essa cultura o maior pagamento do jornalismo é ele sentir o prazer de trabalhar com notícias, de estar perto dos acontecimentos, de testemunhar, de ter muitas fontes, etc, etc. Então, se criou esse mito que vai lá para a tribo jornalística, lá para a cultura do profissional, né, que é essa, mas que também vem aqui porque muitas vezes há esse conformismo por parte dos empresários de saber isso e aí já usar isso até como desculpa para baixos salários, né? Então, é um problema complexo, né? Uma questão complexa. As notícias, então, como valor, né? Os valores notícias. A ditadura organizacional não combinaria com os princípios da profissão, então tem essa dicotomia, essa incompatibilidade, às vezes, do interesse empresarial dos princípios da profissão éticos e que vocês aprendem muitas vezes ao longo das disciplinas, lead, pirâmide invertida, o que é mais importante, blá blá blá. Porque são regras da profissão, da cultura profissional, mas que cada veículo pode trabalhar de uma maneira diferente, né? Então não é uma lei, por exemplo, não pode usar o verbo no futuro, no título, né? Usar sempre a voz ativa no presente, né? Mas se não usar, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser processado por isso, é uma questão de qualidade mesmo, né? Mas muitas vezes os princípios não combinam, né? Então, como por exemplo, bom, praticamente pegar qualquer exemplo de pautas que vão se relacionar com algum interesse de dono de veículo e que não vai ser publicada já. Se tem interesse público, né, pela questão teórica e ideológica da profissão, isso vai ser publicado, mas pela teoria organizacional, né, pelos interesses daquele veículo, pode não ser publicado, por exemplo, por aquele veículo, pode ser pelo concorrente. As normas da política editorial nem sempre são completamente claras, né?
isso é praticamente, né, muitos e muitos veículos. Apesar disso, o jornalista tem relativa autonomia, né? Então, ele pode escolher as pautas muitas vezes, quem vai entrevistar, né? Então, aquela coisa que eu sempre falo, quanto mais vocês tiverem referencial teórico para justificar isso no mercado, né, melhor vai ser para vocês. Então, se alguém questionar o diretor, às vezes, ou alguém é uma fonte, né? Às vezes, um vereador que é muito amigo do dono do jornal vai questionar por que, se vocês tiverem esse conhecimento teórico, vocês vão justificar. Não, a gente entrevistou fulano e fulano, fulano, porque eles eram as fontes primárias que estavam envolvidas nos acontecimentos, etc. Né? E essa matéria saiu porque tem esse critério de noticiabilidade, etc. Né? Então, é importante ter esse conhecimento teórico, né? E é por isso também que existe o curso, né? Para vocês não terem só a questão técnica da prática, mas também ter esse embasamento teórico, né? Jornalista pode passar pauta para outros veículos, né? Concorrentes, amigos, às vezes acontece, naquela coisa de tribo jornalística. Então, eu cito o exemplo do jornalismo esportivo, né? Nesse período em que eu estava trabalhando em Porto Alegre. Na época era o Olímpico, né? Então, e no Beira-Rio também, mas na sala de imprensa, né, eram todos amigos ali, um conhecia o outro, já tinha trabalhado junto com outros, então. E às vezes um veículo não pode, claro que eu tô falando do esportivo, mas pode ser uma pauta que às vezes o veículo do sujeito não pode, ele tem aquela pauta, ele pode passar para o concorrente, né? Então, aí teria uma outra discussão ética, etc, né? Mas se é algo de interesse público, então são questões e esses são os pontos que eu trago para vocês pensarem e daqui a pouco, né, pode pintar até um tema de artigo ou para disciplina ou futuramente, às vezes de TCC, etc. Então o jornalista pode passar a pauta para outros veículos, né? Status, jornalistas renomados conseguem superar mais essas barreiras institucionais com mais facilidade. Tem aquela historinha do Paulo Santana, que vocês têm o jornalismo em pauta, né? Não me lembro, o evento esse que a RBS faz anualmente, que teve a Jane Guerra participando esse ano, etc. Sempre vem um jornalista convidado, né, do grupo RBS. Eu fui no primeiro ano que teve esse evento, acho que foi 2009, se eu não me engano, e eu estava fazendo o mestrado na PUC e foi o Paulo Santana, né, e ele contou essa historinha de que ele tinha escrito uma coluna falando mal do Fiat Uno quando tinha sido lançado lá nos anos 80, que era uma caixinha de fósforo, não dava para se mexer, etc. E no outro dia, né, às 7 da manhã, quando ele chegou, tinham reclamado, obviamente, e aí ele descobriu que a Fiat era a maior anunciante da Zero Hora, né? Mas era o Paulo Santana, então ele contou, né, que nesse caso bancaram e a Fiat ficou uns 5, 6 meses sem anunciar, mas acabou depois voltando a anunciar. E, enfim, mas aí ele falou que ele passou a pensar 2 vezes antes de escrever, né, em relação a essa questão da teoria organizacional, porque uma vez bancaram ele, mas 2 ele já não sabia se iam bancar. E claro, e aí entra nesse ponto, né, quanto maior o reconhecimento do público, né, então mais liberdade às vezes tem para fazer algumas coisas, falar algumas coisas, etc. Então o status, os jornalistas renomados conseguem às vezes dar um driblezinho nessas barreiras organizacionais. O jornalista tende a buscar a aprovação de colegas superiores, tende a buscar mais, faltam mais aqui, do que do público, né? Então é a crítica que o Bourdieu fazem sobre a televisão, dos jornalistas muitas vezes escreverem para eles mesmos e para os outros jornalistas, né? Sem ter muita preocupação com o público, mas aí ele tem um livro que ele discorre longamente sobre isso, né? Uma crítica que é feita, né? De escrever pensando na concorrência, pensando nos colegas, né? Então, claro, são críticas, né? Não é que seja essa a regra. Em vez de aderir às ideias sociais e profissionais, valores passam a ser os da organização, né? Então, aquilo que a gente colocou desse não desencaixe entre às vezes as políticas das empresas e o que seria uma ideologia do jornalismo. James Curran, então, ele coloca a autonomia do jornalista é uma autonomia consentida, né? Então, pela teoria organizacional, as notícias são resultado do processo de interação social que tem lugar dentro da
em empresa jornalística, né? O jornalista tenta se antecipar à expectativa, então, dos seus superiores e ele pensa, né, em evitar retoques no texto ou reprimendas, né? Então, são coisas para se pensar, né? O jornalismo também acaba se tornando negócio, né? As empresas jornalísticas são empresas, então visam o lucro, etc. Todas as empresas fazem o balanço econômico, né? Comparação entre despesas e receitas, né? Receitas geralmente vem mais a maior fatia das vendas de publicidade, né? A publicidade também vai influenciar no produto jornalístico, né? Então não tem só o fator político, tem também o fator publicitário, né? Busca-se mais público para se ter mais publicidade ou aumentar o valor dos anúncios. Então, claro, o jornalismo ele quer ter um bom público. Para ter um bom público, ele teoricamente tem que fazer um bom jornalismo, né? Para ter um bom público, para atrair a publicidade. Então, também não dá para, sob o ponto de vista até empresarial, o jornalista fazer um jornalismo péssimo, cheio de interesses escancarados e perder seu público, porque aí não, os anunciantes não vão querer, né, colocar seu dinheiro nessas empresas, né? Então tem assim muitas balanças assim para serem consideradas. Então pelo menos tem que parecer, né, isento, né? Então claro, aí se pegar grandes complexos, aí a N tem um livro excelente que é Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que ele fala da relação dos veículos com o Collor, desde a ascensão do Collor de governador de Alagoas até a candidatura, depois quando ele foi presidente, e coloca muito isso, né, os interesses que se tinham, né, dos diferentes veículos e o que foi feito, né, e como que tenta se fazer isso tentando parecer que se está sendo isento, que se está sendo imparcial, etc. Então, ou às vezes se opta pelo sensacionalismo, né? O tamanho da empresa também vai influenciar também na teoria organizacional. Que quanto maior, né, vai depender daí da repercutividade que vai ter o jornalista, né, diante do público. Então o tamanho também vai influenciar. Uma empresa menor é mais fácil, por exemplo, de se controlar. E aí, então isso é sobre a teoria organizacional, e aí eu coloco esse texto que é do Heitor Costa Lima da Rocha, que é interessante porque ele vem das ciências políticas e sociologia. E aí ele coloca, já no resumo, ele perpassa por diversas das teorias que a gente viu, mas tendo como foco essa questão da ação política, né? Então, no resumo aqui, se vocês lerem, já vão perceber. Ele coloca: o objetivo desta comunicação é analisar a natureza do jornalismo e sua capacidade de influir sobre a sociedade e o exercício do poder, através da avaliação de concepções de diversas tradições teóricas. Aí ele coloca teoria do espelho, gatekeeper organizacional, do agendamento, da ação política, etnoconstrucionista e estruturalista. Então ele vai... são 18 páginas, né? Na verdade, tira ali mais as de referência, então são umas 15, é um artigo tradicional, né? Umas 15 páginas, em que ele vai costurando, né? Vai ligando, né, essas teorias, mas tendo como foco mesmo essa questão da ação política, né? Essas relações de poder. Então é interessante vocês lerem não só pelo tema que a gente está vendo hoje, mas pela disciplina, pelos temas da disciplina, né? Então ele vai trazendo vários autores, né? E vai trazendo várias reflexões que se enquadram aí no que a gente está falando sobre ação política, né? Tanto é que, e é bom que vocês vão se familiarizando com alguns autores que são clássicos, né? E que estão em várias áreas, né? Na comunicação. Por exemplo, esse aqui é Habermas, né? Então ele fala: Habermas é a teoria do jornalismo, a manipulação ideológica no jornalismo como distorção sistemática da comunicação. Né? Então o Habermas é um autor, por exemplo, que ele vai estar na filosofia, vai estar na história, vai estar na sociologia e também está na comunicação. Né? Então vocês também vão se familiarizando, né? Principalmente quem pretende seguir com pesquisa depois, com os nomes desses autores. Né? Nesse caso mais especificamente com o Habermas. Tem a Stuart Hall, por exemplo, né? Então são uma série de autores aí que o autor trabalha tendo como foco a questão política, mas também abordando outras e relacionando as outras teorias com essa, né?
Então, seria isso por hoje, né? Vou postar então esse vídeo, os slides e esse texto então da ação política para vocês se aprofundarem mais, que trabalha também com essa perspectiva da influência, né, política no caso da organizacional fica até um pouco mais focado na questão empresarial, de dinheiro, financeira, né? E nesse caso aí ele vai mais a fundo na questão política, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.